Então, acho que já podemos iniciar. Então, novamente, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro do GIETRI, Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos Tributários da ARRACA Paraná. O tema do nosso evento é Transação Tributária, Ampliação de Benefícios e Hipóteses. As palestrantes convidadas são a doutora Juliana Pinheiro Lenza, que é procuradora-chefe da Fazenda Nacional no estado do Paraná, e a doutora Thelma Gutierrez de Moraes Costa, que é a procuradora da Fazenda Nacional do estado do Paraná. Nosso moderador do evento será o doutor Rafael Mantovani, que é o nosso coordenador do GIETRI. Durante o evento, fiquem à vontade para fazer as perguntas através do ícone Q&A, Question and Answer, que encontra-se na barra inferior do Zoom. Então, após as apresentações, serão respondidas as perguntas, né? Podem fazer comentários também, fiquem à vontade. E eu agradeço os nossos patrocinadores Masters, Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch, Grupo Servopa, e os nossos patrocinadores do GIETRI, Andrauston, Kiel, Petri, Grandinetti, Sociedade de Advogados, De Paulo e Panassolo, Sociedade de Advogados, Gaia Silva Gaed, Advogados, e Chadecor. Então, eu desejo a todos um excelente evento e passo a palavra para o nosso moderador, o Rafael Mantovani. Obrigado, Marcelo. Um bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a doutora Juliana por ter aceitado o nosso convite. Esse é um tema que está mexendo bastante aí com o mundo tributário recentemente, né? Tem gerado uma série de dúvidas. Então, tivemos a intenção de trazer representantes da PGFN para tratar desse assunto, para esclarecer dúvidas, desmistificar algumas coisas. Então, agradeço a presença de vocês duas. O tema de hoje é um pouco conhecido. Então, a transação tributária é um instituto que existe já há algum tempo, mas que não vinha sendo utilizado por falta de legislação e regulamentação. Há alguns anos nós temos a previsão legal de transação tributária para quitação de débitos, mas até pouco tempo atrás, ainda com algumas limitações, para muitas hipóteses específicas, e recentemente tivemos uma alteração legislativa por meio da Lei 14.375, de 2022, que ampliou alguns benefícios e também trouxe novas hipóteses. Então, diante dessas mudanças, né, trouxemos então a doutora Juliana e a doutora Thelma para tratar do assunto, né, esperamos esclarecer aqui as dúvidas que possam ter dos contribuintes, nossos associados, para que possam aderir à transação, orientar os seus clientes, né, os seus parceiros no dia a dia. Então, imediatamente passo a palavra então para a doutora Juliana, né, uma boa apresentação. Obrigada, bom dia a todos. Antes de tudo, a palavra de agradecimento, agradeço à Câmara Brasil-Alemanha, na pessoa do Dr. Rafael Mantovani, agradeço o convite. Para nós uma satisfação estar aqui falando com vocês todos, né, falando para um grupo tão especial, interessado no direito tributário, interessado nas soluções que nós temos tentado construir, e sobre um assunto que é tão atual, tão relevante para a administração tributária em geral, especialmente para a PGFN, né? Eu devo trazer aqui uma breve introdução, eu quero só colocar como esse instituto hoje se enquadra no contexto de atuação da PGFN, e em seguida eu já passo para a doutora Thelma para fazer a sua apresentação daí já mais detalhada, tratando dos requisitos e dos procedimentos para a transação nas diversas modalidades e possibilidades que a gente tem hoje, né? Um evento como esse, para nós, especialmente para esse assunto, é muito importante porque nós temos trabalhado também para criar e para melhorar canais de comunicação, né? Sempre nos preocupamos muito em conseguir cada vez melhor receber o contribuinte, receber as suas dúvidas, receber os seus pedidos, mas nós precisamos também melhorar a nossa forma de passar essa informação, né? Então, a comunicação deve acontecer nessas duas vias. E um evento como esse, para nós, é muito relevante, porque a gente consegue estabelecer essa via também já de troca de informações, né? Espero que seja
uma conversa, um início de uma conversa sobre transação, e que a gente siga assim conversando e esclarecendo cada vez mais sobre esse tema e tantos outros que são de interesse comum, né? A transação, ela vem, acho importante a gente colocar que ela vem como um passo, mais um passo muito importante, numa série de ações da Procuradoria da Fazenda Nacional, que já vem de mais de uma década, que tem o propósito claro e bem objetivo de redução de litigiosidade e de colaboração com desobstrução da justiça, até com desjudicialização, né, até da cobrança da dívida ativa mesmo. Então, é um propósito de solução administrativa de conflitos, de redução de conflito e de solução para o fisco e para o contribuinte, sempre com o propósito de atendimento do interesse público, né? Nós tivemos diversas ações nesse sentido. A gente pode lembrar, nós aqui que atuamos com o direito tributário, vocês certamente vão se lembrar, desde quando começamos a arquivar execuções fiscais de baixo valor, né? No começo de tudo lá, quase 2 décadas atrás, era R$ 2.500, passou para R$ 10.000, passou para R$ 20.000, quando nós calculamos o custo da execução fiscal, né? Depois nós começamos a trabalhar, e esse trabalho se intensificou com os temas de dispensa de contestar e recorrer. Então, na defesa da União também houve uma mudança de postura muito positiva, né? Deixamos de discutir aqueles temas que já eram consolidados na jurisprudência, sempre com regulamentação bastante estrita e cuidadosa, né? Mais recentemente, inauguramos um regime diferenciado de cobrança do crédito, então passamos a privilegiar a cobrança de créditos com indícios de recuperabilidade, inclusive com ajuizamento seletivo. Então, hoje ajuizamos muito menos do que ajuizávamos há 5 anos atrás. É uma mudança de postura muito relevante, que tem dado resultados importantes, inclusive em aumento de arrecadação para a própria Procuradoria, uma maneira mais inteligente de trabalhar, inclusive, né? Então, a transação, a regulamentação da transação, ela vem nesse contexto, ela se insere nessa movimentação da Procuradoria da Fazenda Nacional, nesse propósito de redução de litigiosidade e de inaugurar novos canais e uma nova forma de relacionamento com o próprio contribuinte, né? Acho importante a gente colocar esse contexto, porque ele é determinante para compreender os caminhos que nós vamos trilhando a partir daqui, né? Como o Dr. Mantovani colocou, apesar de a transação estar prevista lá desde a década de 60 no Código Tributário Nacional, ela só veio agora regulamentada, né? Ela veio pela MP do Contribuinte Legal, né, em 2019, convertida em lei em 2020, logo em seguida veio a nossa portaria, que é a segunda portaria, mas logo em seguida a publicação da lei veio a nossa portaria que tratou das linhas gerais da transação, né? Então, é um passo importante, é um passo novo, desafiador, e que vem sendo aprimorado ao longo desses poucos anos em que estamos trabalhando com a transação, né? Ela vem, então, nessa roupagem, dentro desse regime legal que é novo, ela vem como um instrumento de regularização fiscal para o contribuinte. É claro, um instrumento de arrecadação também, porque conseguimos com isso recuperar créditos que muitas vezes pudemos apurar que simplesmente na cobrança forçada não conseguiríamos recuperar. E os resultados têm sido muito bons, né, nessas duas vias, mas eu destaco, para além desses resultados, um que é muito relevante, que é justamente esse aprofundamento nessa nova forma de relacionamento com o contribuinte, né? Essa forma cooperativa de nós buscarmos a regularidade fiscal e a recuperação do crédito juntos, com concessões mútuas, mas sempre dentro da legalidade, né? Dentro daqueles requisitos expressos e estritamente previstos na lei. Por que eu digo isso? A gente tem sempre que se lembrar que, embora a gente esteja falando em transação, em concessões mútuas, nós estamos falando de crédito público, né? Estamos falando de crédito tributário, crédito fiscal, crédito público. Então, toda a regulamentação, toda a atividade
da transação, envolvida na transação, seja a transação por adesão, seja na transação individual, que são aqueles casos em que nós tratamos, né, das condições de cada contribuinte, aqueles casos de maiores valores, ou recuperação judicial, ou falidas, né? Em qualquer desses casos, a atuação nossa é balizada pela previsão legal. Então, por todos aqueles requisitos previstos na lei e as possibilidades legais. Se não está na lei, nós não podemos considerar. Isso é importante também para interpretar, né, e para saber por onde nós vamos, como nós vamos atuar na avaliação desses pedidos, né, ou dessas adesões, ou dos próprios editais, né. Vem também a transação, e eu acho isso um ponto importante também de nós lembrarmos e deixarmos bem claro, quando falamos em transação tributária, né, dentro desse contexto todo, ela vem como um ponto de inflexão nessa política pública de benefícios voltados à regularização fiscal. Por que eu digo isso? Porque ela vem para mudar aquela política já de 2 décadas dos parcelamentos especiais, né? E nós esperamos, sinceramente, que ela venha para mudar de forma definitiva. Não há definitividade aqui, né? Mas vamos dizer que, pelo menos nesse nosso tempo, que ela venha de forma duradoura. Por que nós dizemos isso? Porque ela é, notadamente, uma política melhor. Ela traz melhores resultados e resultados mais sustentáveis, tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Porque nas 2 maneiras de trabalhar, quais eram as nossas intenções, né? Claro, recuperação do crédito, sempre, e promoção de uma oportunidade de regularização fiscal para o contribuinte. Os parcelamentos especiais não cumpriam adequadamente nenhum desses propósitos, né? Porque nós víamos que eles geravam uma arrecadação grande ali inicial, mas que depois se esvaía, então com não pagamento de parcelas ou com desistência do parcelamento, e a própria repetição desses parcelamentos. Nós passamos 2 décadas tendo parcelamentos especiais praticamente a cada 2 anos, desde o Refis, né, até o PERT, que foi o último, e isso passou a fazer parte da expectativa, né, do contribuinte. Então, você entrava no parcelamento, esperava logo o outro, e nós não tínhamos um resultado eficiente, seja de sustentabilidade da arrecadação, seja de regularidade fiscal, né? Porque o contribuinte passava de um a outro e muitas vezes pagando aquela parcela mínima, porque vocês devem lembrar que a gente tinha aquela questão fazia adesão, depois indicava, depois consolidava para então fazer o valor da parcela definitiva. Então, a questão da gestão desses parcelamentos também sempre foi muito complicada. Quando a gente passa para a transação, essa ótica é outra, né? Nós já não pensamos numa solução uniforme para todos os contribuintes, independente da condição de cada um. A transação vem para tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade, né? Então, quando a gente fala para tratar cada um conforme a sua situação, e a visão é essa, nós temos que eleger critérios legítimos para fazer essa distinção. E isso é uma situação muito delicada, né? Nós aqui, no nosso raciocínio jurídico, isso já fica muito claro, né? Como é que eu vou distinguir contribuintes para dizer quem pode transacionar ou não e em que condições, né? Então, os critérios que regem a transação são princípios que regem a transação e os critérios eleitos, né, para fazer essa distinção são basicamente a qualidade do crédito. Então, há critérios postos na lei e há situações em que a lei já presume que um crédito seja irrecuperável ou de difícil recuperação, e a capacidade de pagamento do próprio contribuinte. São esses fatores que, combinados, vão determinar quem pode ou não se beneficiar de uma transação e em que termos, quanto de desconto vai ter, quantas parcelas vai poder pagar, isso falando na transação da dívida ativa da União, né? Nós sabemos que a transação pode ir além disso, mas aqui, principalmente na transação da dívida ativa, esses são os critérios que
que norteiam e que fundamentam a própria possibilidade da transação, porque são eles que nos guiam para o atendimento do interesse público, ao final das contas. Então, a transação, dentro desse contexto, dentro desse regime, observados esses princípios, ela visa sempre o atendimento do interesse público e se dará sempre na conveniência da administração, isso por disposição legal expressa. E assim que deve ser, já nós estamos, né, somos os credores de crédito público, cuja disposição só se pode dar nos termos da lei e observado sempre o interesse público. Então, sempre os princípios do direito público vão reger essa nossa atividade, né? E o nosso caminho é bastante delicado nesse tratamento, né? Até por isso também, ponto importante, que é expresso na lei, que já vem sendo implementado objetivamente desde o início, é a exigência de transparência dessas negociações. Então, especialmente os termos individuais, mas todas as possibilidades de transação por adesão, tudo isso é publicado, está no site da Procuradoria, claro, com exclusão de dados sensíveis, né, não se identifica, mas todas as transações, todos os termos são públicos. Então, essa é uma atividade pública, auditável e passível de conhecimento por qualquer cidadão interessado. Isso é um ponto também muito relevante, acho que é revelador da relevância desse regime jurídico de direito público que rege a transação, né? E a gente precisa sempre ter bem presente, né? Por fim, assim, é importante colocar, a Thelma vai desenvolver isso em mais detalhe, mas nós sabemos que nós temos a transação do crédito propriamente, né? A possibilidade da transação do crédito propriamente. E aqui nós falamos da dívida ativa da União, mas é possível transacionar a dívida das autarquias, das fundações, e hoje até aquela não inscrita, que depende ainda de regulamentação e já não é da nossa atribuição, né? Mas falamos da possibilidade da transação da dívida ativa da União e a possibilidade da transação no contencioso administrativo judicial, que é aquela transação para concluir litígios, né? Encerrar grandes discussões. Essa bastante delicada, até por isso, com possibilidades muito estritas, né? Porque demanda um trabalho aprofundado de jurimetria, de estudo da jurisprudência, de cálculo de risco-benefício, né? E sempre por edital, sempre por adesão. Então, nós temos essas duas áreas em que a transação pode se aplicar. A doutora Thelma vai detalhar tudo isso, não vou entrar no detalhamento dos requisitos, né? Mas muito importante a gente pensar também, falando nesse contexto, que tanto a lei quanto a portaria trazem regras gerais da transação. Dizem como ela pode acontecer, em que termos, quais são as hipóteses, mas é sempre importante saber que, exceto para aqueles casos em que é prevista a possibilidade de transação individual, que é por iniciativa do contribuinte ou da própria procuradoria, né, para avaliação de casos pontuais, exceto nesses casos, todos os demais, que são transação por adesão, eles dependem da publicação de um edital. Então, o direito à transação, ele depende da publicação do edital, com as suas condições, com o seu prazo de adesão, né? Então, se não há um edital para determinada situação, não há direito à transação. Ela vai se reger sempre pelos editais, no caso da transação por adesão, né? Então, nós temos que ter em mente que nós temos uma regulamentação geral, que traz as condições e as hipóteses, mas a sua concretização, a criação da possibilidade concreta de transacionar, ela vem com o edital. Por fim, só uma última palavra aqui que eu acho importante colocar nesse contexto de mudança e de inflexão, né, na política dos benefícios fiscais e da regularização fiscal em face dos parcelamentos especiais, é uma evolução que ocorreu e que vocês todos já devem, claro, ter percebido que ela vem desde o PERT, na gestão dos parcelamentos, né, na gestão administrativa dos parcelamentos. Então, aquela situação que nós enfrentávamos
no passado de fazer a opção, de depois indicar o crédito, de esperar a consolidação, muitas vezes até, e primordialmente por falta de sistemas que conseguissem trabalhar toda essa informação, hoje já é uma realidade ultrapassada. Nós temos hoje sistemas muito eficientes, né, para gerenciamento do parcelamento, então, tanto que hoje o contribuinte entra, seja no parcelamento convencional, que persiste, né, é importante fazer esse parêntese aqui, quem não consegue se encaixar numa possibilidade de transação ainda tem o parcelamento convencional, aquele 60 vezes, sem descontos, tanto no parcelamento quanto na implementação das condições da transação, especialmente a transação por adesão, né, que acaba gerando um parcelamento ao final, né, a aplicação dos descontos e pagamento em parcelas, quando não à vista, o contribuinte interessado entra pelo Regularize, no site da PGFN, ele faz ali simulações, ele pode entrar, ele pode verificar se ele se encaixa em alguma dessas possibilidades, ele pode simular as condições para ele avaliar se é interessante pagar à vista, se é interessante fazer parcelamento, que tipo de desconto ele pode ter, e ao concretizar a sua adesão, ele já tem ali o valor da sua entrada, o valor das suas parcelas, ele já emite ali o documento para pagamento, então é uma gestão imediata da própria negociação e do parcelamento, que hoje tem funcionado muito bem. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para fazer um convite, para além das informações que nós vamos trocar aqui, vamos conversar e certamente ainda responder dúvidas para além do nosso tempo aqui, já adianto um convite para acessarem o site da Procuradoria da Fazenda Nacional. Ali tem muita informação, então dentro do ícone de negociação, né, possibilidades de negociação, há muita informação sobre a transação, informação detalhada, caminhos bem desenhados sobre como fazer, como aderir, seja para por adesão, seja para apresentar uma proposta de transação individual, né? E conhecer também o Regularize, que ali nós vamos além da transação, praticamente todos os serviços e informações que o contribuinte precisa hoje nós temos dentro do Regularize, nesse atendimento online à distância. E, por fim, caso haja alguma dúvida ainda que não seja solucionada por nenhum desses meios, nós estamos sempre à disposição para atendimento por e-mail, especialmente, né, na PFN Paraná, depois posso deixar, inclusive, o e-mail aqui, atendimento.pr.pfn@pgfn.gov.br. A gente fica sempre à disposição para receber as dúvidas, para receber as críticas, as sugestões, trocar ideias, porque a ideia é essa, né? E evoluir não só nesse instituto, mas em todo o nosso relacionamento. Eu agradeço, espero não ter tomado muito tempo da doutora Thelma, que acho que vai trazer informações mais concretas e mais esperadas aqui até, né? E ficamos aqui à disposição para continuar a conversa depois. Passo a palavra para a Thelma. Olá, bom dia a todos. Também gostaria de agradecer o convite da Câmara Brasil-Alemanha, na pessoa do Dr. Rafael, dizer que é um prazer estar aqui para falar de um tema que é tão caro à Procuradoria. Eu ia fazer uma pequena introdução, mas acho que a doutora Juliana já fez de forma aprofundada, então vou me permitir entrar diretamente nas peculiaridades aqui das transações que a gente tem em aberto. Vou tentar compartilhar aqui um PowerPoint. Vamos ver se vou conseguir. Eu tenho que ir aqui, né? Foi? Agora é só colocar em modo apresentação, agora já está aparecendo. Viu? Lá embaixo, do lado direito, tem uma telinha. Verdade, esqueci. Aqui. Apresentação. Foi? Não? Não? Ainda está igual. Agora sim. Agora sim, né? Tá. Então, vamos lá. Bom, a evolução legislativa, acho que até vou pular, porque vocês já colocaram muito bem. Só fazer um apontamento aqui de que a portaria
9917/2020 é a portaria que rege de forma geral as transações, então ela acaba sendo aplicada em muitos casos, principalmente na transação individual. Bom, a gente tem, pela Lei 13.988, basicamente três categorias, né, de transação. A transação da dívida ativa e do FGTS, a transação do contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia e a transação tributária na dívida de pequeno valor, que é regulamentada pela Portaria 247 de 2020. Vamos ver aqui. Embora não seja minha área de atuação, eu vou tentar dar uma pincelada aqui na transação do contencioso de relevante controvérsia. A gente tem atualmente em vigor a transação do ágio, né? Que está aí regulamentada pelo edital 9 de 2022. Ela tem prazo de encerramento agora, em julho. Ela é feita por adesão. Essa transação do contencioso, ela tem algumas peculiaridades. A Procuradoria e a Receita tem que eleger uma tese em que ainda não haja uma tendência jurisprudencial definida em favor de um ou de outro. Ela tem que ter um espaço temporal delimitado, ou seja, ela não pode ser relacionada a uma lei que ainda esteja em vigor, e também não pode ser uma tese que seja objeto de recurso repetitivo. Então, são critérios que nortearão essas transações na eventual divulgação de outros editais, né? Importante também, bem importante pontuar, que ao contrário do que a gente tem ouvido em algumas lives, a transação do contencioso, quando a PGFN e a Receita elegem uma tese, a gente não está reconhecendo que o contribuinte teria eventualmente ganho de causa. Isso não vai poder ser usado judicialmente ou mesmo no contencioso administrativo. É eleita uma tese que não tem essa definição, e isso não quer dizer que a Fazenda está reconhecendo a tese do contribuinte. Na verdade, a gente está buscando a diminuição da litigiosidade, né? Tanto administrativamente como judicialmente. A transação tributária de pequeno valor, a gente tem aberto a do edital 16 de 2020, que é para débitos inscritos há mais de um ano. Ela tem ali um pagamento de entrada e possibilidade de alguns descontos. O parcelamento é limitado a 60 meses. Esse período da entrada, ele entra nesse cômputo dos 60 meses, né? Acho que basicamente é isso. A gente tem também a do Simples Nacional, também adesão, todas elas por adesão via portal Regularize, parcela mínima de R$100, e tem uma limitação ali de inscrição até junho. Aí agora a gente entra na transação da dívida ativa, que é o grande carro-chefe aqui das transações, né? Ela pode ser feita por proposta do contribuinte, por proposta da PGFN ou por adesão. Temos várias em aberto por adesão. A transação do agro, que está aí regulamentada pela Portaria 21561 de 2020. Essa transação, ela leva em conta os impactos da pandemia. O contribuinte, quando faz o acesso ao portal Regularize, ele vai preencher uma série de informações que vão permitir que a gente faça uma análise ali pelo Regularize mesmo da possibilidade de desconto. E ela foi prorrogada agora até 31 de outubro. A gente tem também a extraordinária, que é regulamentada pela Portaria 99/24. A extraordinária, ela é uma transação que não tem desconto. Ela veio ali no contexto do início da pandemia, e ela serve para aqueles devedores que são eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas para os devedores que são de rating A e B, especialmente, que são devedores que não têm direito a desconto, né, na transação,
mas que podem fazer o parcelamento dos seus créditos, né? O parcelamento na transação, ele é um dos elementos da transação, né? A transação não é um parcelamento, é importante que se diga isso. Ela é um meio de negociação que permite várias concessões, entre elas o parcelamento, e ela tem um prazo um pouquinho melhor ali, especialmente para os demais débitos, né? Que permite parcelamento em até 120 meses. A gente tem também a transação excepcional, que é regulamentada pela portaria 14.402, para débitos de até 150 milhões. Esse montante de débito consolidado de até 150 milhões, ele é considerado para os nossos dois sistemas em apartado, ou seja, os débitos previdenciários e os débitos, os que a gente chama de demais débitos, né? Então, acaba que ela permite uma negociação um pouco maior até do que os 150 milhões. No caso da excepcional, o contribuinte também vai entrar no sistema, vai preencher uma série de informações de receita, de bens e direitos, de folha. O sistema vai apresentar para ele, vai comprovar o impacto da pandemia e o sistema vai apresentar para ele a possibilidade de desconto que ele tem, né? Também, no caso da excepcional, tem uma entrada que pode ser parcelada em até 12 meses. Esse prazo também entra no cômputo lá dos 120 meses e 60 meses, né? Ou seja, eu não tenho 120 mais 12 de entrada. Eu tenho o pagamento da entrada e do saldo dentro dos 120 meses e dentro dos 60 meses das contribuições previdenciárias. A gente tem também em aberto o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que também foi lançado aí no contexto da pandemia. Ele buscou socorrer o setor de serviços e o setor turístico. Então, ele funcionou por meio da edição de uma portaria do Ministério da Economia, que estabeleceu quais são os quinais, quais são as atividades que são elencadas como setor de serviço e que foram as mais impactadas, né, pela pandemia que a gente, enfim, ainda está vivendo aí. O contribuinte pode apresentar a proposta individual, e aí aqui eu chamo a atenção que no caso do PERSE, o limite, o piso é de 5 milhões, ele é um pouco abaixo do que a gente tem na transação individual normal, que é 15 milhões. Então, a partir do débito consolidado de 5 milhões, o contribuinte já poderia apresentar uma proposta de transação individual. Mas também tem a opção de fazer pelo sistema a proposta de adesão. O PERSE, ele é um pouquinho mais benéfico em algumas situações, no caso, se comparado com a transação individual normal. Uma delas é o oferecimento de garantia, porque no caso do PERSE, a individual do PERSE, ela já automaticamente dispensa a apresentação de garantia pelo contribuinte, né? Permite desconto de até 70%, e já friso aqui, o desconto de 70% ou de 65%, ele tem uma trava para todas as transações, que é o principal. Então, o desconto que a PGFN vai poder ofertar de até 70% ou até 65%, ele nunca pode atingir o principal, exceto na negociação de pequeno valor. Mas no caso das demais todas, a gente tem essa limitação. Então, eu consigo dar desconto em encargos, em alguns casos até 100% dos encargos, mas desde que eu não atinja o principal. E o desconto, ele incide inscrição por inscrição. Então, eu não pego o débito consolidado e aplico aquele desconto. Eu pego inscrição por inscrição, o sistema vai aplicar o desconto que foi permitido para aquela transação. A transação do FGTS, que é um mundo à parte, ela foi regulamentada por uma resolução do Conselho Curador do FGTS, que é a 974 de 2020, porque lá no início a gente não tinha como transacionar FGTS. Então, o contribuinte vinha buscar a regularidade, a gente tinha que pedir a regularidade e encaminhá-los para a Caixa para fazer pelos meios ordinários de parcelamento lá junto à Caixa.
Com a resolução do Conselho 974, a gente conseguiu trazer esses débitos para negociação. O que eu posso apontar? Primeiro, a gente consegue negociar inscrições do fundo, que são as inscrições iniciadas por FG, FGPR, FGRS, FGSC de cada estado, né? As inscrições de contribuição social da Lei Complementar 110, elas não podem ser ainda objeto de transação. Essas inscrições o contribuinte tem que buscar a Caixa e fazer o parcelamento ordinário pela Caixa, ou o pagamento, o que for. Mas a regularidade daí é feita por lá. A gente não consegue transacionar esses débitos. Para débitos de FGTS, o piso para a proposta de transação individual também é mais baixo, ele é de R$1 milhão. Então, o contribuinte que tem débito de FGTS que chega a R$1 milhão pode fazer por proposta individual. A gente tem um edital de FGTS para fazer por adesão, que está ainda em vigor. Então, por exemplo, empresas baixadas, falidas em recuperação, débitos em nome de pessoa física já falecida, débitos inscritos há mais de 15 anos, débitos de execuções fiscais arquivadas pelo artigo 40 há mais de 3 anos, todos esses podem ser, desde que abaixo de R$1 milhão consolidado, podem ser feitos por meio de adesão ao edital do FGTS. As condições de negociação da transação do FGTS, elas são um pouco mais restritas, digamos assim, porque a gente não pode, por exemplo, dar desconto sobre a parte do trabalhador. Então, essa é uma trava que a gente tem, o desconto ele incide somente sobre a parte que é devida ao fundo. Então, no geral, o que a gente vê nas negociações? O contribuinte consegue negociar a parte tributária com um percentual de desconto maior, mas quando a gente vai fazer a negociação do FGTS, geralmente esse desconto ele é um pouco menor, porque a gente não tem liberalidade para mexer no que é devido ao trabalhador. Uma outra peculiaridade é que a parte rescisória, ela é paga na primeira parcela. Então, a gente monta a conta de transação do FGTS e o que for de rescisório tem que ser pago à vista na primeira parcela. O restante do que é devido ao trabalhador vem em seguida e daí entra no parcelamento. E, por fim, a gente recolhe a parte que é devida ao fundo, essa parte com desconto. Toda a parte do trabalhador é sem desconto. O que mais? Sim, agora a transação individual. Então, em relação à transação individual, eu vou fazer só uma breve observação aqui em relação à quarta região, que a gente tem hoje uma equipe que é especializada, né, da qual eu faço parte com muito orgulho, em tratar esses pedidos de transação. Então, todos os pedidos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que forem de transação individual, eles são tratados por essa equipe, que é composta por 5 procuradores. A gente tem um coordenador e a Procuradoria teve essa atenção de criar, não só por ser um tema novo, né, mas porque a gente tem com a especialização, o contribuinte ganha e a Procuradoria ganha também. Então, a gente está vendo, assim, que tem avanços bem significativos nessa atuação mais especializada. Eu vou tentar passar um pouco do panorama prático e depois eu fico à disposição para tirar, né, eventuais dúvidas. Então, a transação individual, ela é regida pela Portaria 99/17, como eu falei. O pedido de individual, ele está autorizado para o contribuinte que possui débitos consolidados, passíveis de transação, em valor igual ou superior a R$15 milhões. Para o FGTS, valor igual ou superior a R$1 milhão. Há uma exceção, que é o caso dos devedores falidos, recuperandos, recuperação judicial ou extrajudicial, que tem intervenção judicial. Esses devedores não precisam não tem essa trava aí, esse piso, perdão, dos R$15 milhões. A proposta, ela vem pelo Regularize, ela deve vir instruída com os documentos lá do artigo 36 da portaria. E por quê? Porque na transação individual, a gente tem a essência da transação. A gente vai fazer uma análise da situação daquele contribuinte que está em crise, que é uma análise profunda.
a gente faz uma negociação que ela é especializada para a situação daquele contribuinte. Então, ele vai trazer uma série de documentos de contrato social, demonstração contábil, fluxo de pagamento, tudo isso a gente vai analisar de forma criteriosa para estabelecer, junto com o contribuinte, um plano de soerguimento fiscal. A gente pode, a equipe aqui faz atendimentos prévios à propositura, então o contribuinte que está pensando em entrar com a proposta de transação individual, tem muitas dúvidas, não sabe exatamente como consolidar, o que vai poder pedir, quer encaminhar uma proposta já mais elaborada, pode solicitar um atendimento prévio, a equipe faz um atendimento. Os atendimentos aqui na quarta são todos virtuais, né, porque a equipe está espalhada pela quarta região. A proposta individual, ela pressupõe o equacionamento integral dos débitos em aberto. A exceção a gente pode deixar de fora débitos que estejam integralmente garantidos ou que sejam objeto de discussão judicial. Então, estejam com a exigibilidade suspensa, esses débitos o contribuinte não será compelido a desistir da discussão para trazer para a transação individual. Ele vai ter essa opção, né, de deixar de fora se cumpridos esses requisitos. A regularidade do FGTS é um elemento que é solicitado, então, se o contribuinte tem FGTS em aberto, ou ele vai ter que trazer para a transação, ou ele vai ter que negociar com a Caixa, a gente não pode negociar só a parte tributária. O contribuinte vai ter os créditos, essa parte aqui ó, da classificação dos créditos por grau de recuperabilidade, ela casa muito com a fala da doutora Juliana, né? Especialmente demonstrando a importância da transação frente ao que a gente tinha antes, que eram os parcelamentos, como ela já bem colocou, os parcelamentos especiais que a gente tinha, que categorizavam os contribuintes de forma linear, né? Então, aqui na transação, a gente vai olhar para o grau de recuperabilidade de cada contribuinte. Então, é feita uma análise mais aprofundada e eu vou estabelecer o que a gente chama da capacidade de pagamento, que é o quê? Eu junto as informações fiscais que eu tenho daquele contribuinte e analiso no período de 60 meses o quanto ele poderia pagar dos débitos que ele tem em aberto. Esse período de 60 meses, ele é decorrente do parcelamento ordinário, né? Foi a baliza que a PGFN adotou. Então, no prazo de 60 meses, ele pode pagar quanto? A partir daí, eu tenho uma classificação dos débitos em plenamente recuperáveis, A, B, C e D. A e B são créditos que são recuperáveis, não permitem daí concessão de desconto, né? E C e D são os créditos de difícil recuperação ou mesmo irrecuperáveis. Esses créditos, eles permitem que a gente trabalhe com descontos agora, após a alteração da lei, né, de até 65%, ou no caso da recuperação judicial, de até 70%. A análise da capacidade de pagamento, como eu falei, ela vem de informações de terceiros, mas muito de informações que são prestadas pelos próprios contribuintes. A gente vai na fonte de arrecadação de receitas, de GFIP, de DARF, DCTF, e geralmente elas condizem com a realidade daquele contribuinte. Todavia, discordando, o contribuinte vai ter acesso a esses dados, né? A gente apresenta a capacidade de pagamento que consta no sistema da Procuradoria. Discordando, o contribuinte tem um caminho, que é o caminho da revisão da CAPAG, que ela está ali estabelecida no artigo 62 da Portaria 99/17. E esse procedimento é um procedimento que o contribuinte vai ingressar também pelo Regularize, e aí ele vai trazer, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada ainda da situação contábil do contribuinte. Ele vai trazer uma série de informações para tentar nos mostrar por que a capacidade de pagamento que está ali no sistema não condiz com a realidade financeira dele, para a gente tentar, eventualmente, chegar a um percentual que permita desconto ou que permita um desconto um pouco maior. A gente tem poucos casos de revisão de CAPAG,
porque, no geral, o sistema tá refletindo a realidade das empresas, né? Bom, dentro da transação individual, a gente pode trabalhar diversos fatores, por isso que eu friso que ela não é um mero parcelamento, né? A gente trabalha uma série de fatores aqui dentro. Fluxo de pagamento, que é o quê? O contribuinte está numa situação de crise, ele vem, demonstra aquela situação de crise, apresenta um fluxo de pagamento futuro e mostra, olha, daqui, esses 2 primeiros anos eu estou com muita dificuldade de pagamento, mas aqui no 3º ano vai melhorar. Então, a gente faz um fluxo de pagamento de prestações iniciais mais baixas, faz um escalonamento, a partir do momento que ele acha que ele vai melhorar, a gente aumenta a parcela, faz mesmo um planejamento do soerguimento fiscal dele, né? A gente pode utilizar créditos de ressarcimento ou restituição, créditos de precatório, a gente vai trabalhar garantias, o contribuinte geralmente traz alguma, porque é uma negociação, né? Então, a gente não vai só ceder descontos e parcelamentos, há que se ter algo que traga também para a União uma posição de vantagem, assim, né? Digamos, em fazer a negociação. O contribuinte pode usar depósito judicial para abatimento. Aí, se o depósito, a situação do depósito é bem peculiar, porque a gente, se ele já tiver sido feito o depósito, a gente tem que usar antes da aplicação do saldo. A gente pode utilizar precatórios próprios ou de terceiros. Se for precatório federal, ele já entra monetizado. Se for precatório de estados e municípios, aí a gente precisa do efetivo depósito do valor para que ele possa ser utilizado. A questão de reconhecimento do grupo econômico, ela é bem importante aqui na individual, então, se esse contribuinte tiver grupo de fato estabelecido ou grupo econômico estabelecido por decisão judicial ou administrativa já transitada em julgado, essa situação do grupo ela tem que se refletir aqui na negociação. Então, o contribuinte não pode vir negociar o débito de 1 ou 2 empresas e deixar as demais empresas do grupo de fora da negociação. A gente tem que refletir esse trabalho aqui dentro. Então, obrigatoriamente, todo o grupo tem que vir para a negociação, sentar à mesa e que seja reconhecida a corresponsabilidade, né? O contribuinte tem que trazer as demonstrações contábeis. Não sei se tem mais alguma coisa em relação ao individual, não me vem assim, mas se tiverem perguntas, por favor, mandem, que a gente, né, pode ser, muita informação, pode ser que algo esteja me escapando. Só pincelando... Entrou uma pergunta, talvez seja o caso de responder agora, a Regiane perguntando se a PGFN aceita precatórios pelo valor de face ou se tem algum deságio, imagina, se tem algum deságio, algum desconto que nas negociações estaduais teria desconto. Como que funciona isso no dia a dia de vocês? Eu não entendi muito bem a pergunta. Se a gente... Não, porque o precatório, por exemplo, o precatório é expedido por R$100.000. A PGFN vai aceitar ele por 100 mil ou vai aceitar ele por 60, por 40? Vai ter uma negociação em cima disso também? Não, a gente aceita o precatório federal pelo valor do precatório. Perfeito, era essa a pergunta. A gente é feita uma análise, né? Especialmente se ele for de terceiros, há que ser feita uma análise ali da eventual cadeia de cessão, né? De créditos, então tem essa peculiaridade aí quando ele vem à negociação. E como eu falei, os precatórios de estados e municípios, eles não vão entrar na negociação da mesma forma, né? Porque no caso do precatório federal, a gente faz uma cessão por escritura pública, ele já vai ser depositado daí na conta da União, eventualmente já pode até ser imputado esse valor, se já houver precatório expedido e estiver só aguardando o pagamento, ele já pode entrar na conta de transação. Os precatórios estaduais e municipais, não. Daí a gente precisa da efetiva monetização mesmo. Até é importante fazer esse apontamento, a gente pode prever o valor do precatório como uma parcela maior
Então, dentro daquele trabalho todo de fluxo de pagamento, ele é bem flexível, a gente consegue fazer bastante coisa ali no trabalho de fluxo. E uma dessas coisas é prever, por exemplo, prestação balão. Então, o contribuinte tem lá um precatório que ele acha que ele vai receber, ele faz uma expectativa e coloca lá uma prestação maior no terceiro ano, digamos assim. Então, eu acho que eu vou receber até essa data, então, na prestação tal do terceiro ano, a gente faz uma prestação maior, que é prevendo o recebimento, por exemplo, desse crédito, ou de uma alienação de um bem. Tem um imóvel que eu quero usar aqui na transação, eu vou prever a alienação para daqui a 3 anos e faz uma parcela maior naquele período. Ou amortizações anuais superiores. Recolho anualmente um valor menor e a cada fechamento de ano uma prestação maior de um valor que eu vou ter disponível em caixa. Então, o fluxo de pagamentos ele é bastante flexível aqui na individual. A gente consegue fazer bastante coisa. Mas, assim, obviamente, né, vencida a prestação balão, com venda do bem ou não, a prestação tem que ser honrada, né? Então, tem essa peculiaridade também. Em relação às alterações da 14375, veio aí a utilização do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Eu não tenho respostas para dar nesse assunto, porque a gente ainda está aguardando a regulamentação da geral, os colegas estão trabalhando arduamente. A previsão era de que viesse agora até final de julho. A gente tem muitas dúvidas, muitas questões para serem alinhadas aí, de como que isso vai entrar na negociação. A 14375 também ampliou o prazo, né, de desconto para 65% e ampliou também o parcelamento para 120 meses. Aqui eu friso novamente que esse parcelamento é só para os demais débitos, né? Os previdenciários, a gente tem uma trava constitucional do artigo 195 da Constituição Federal. Então, contribuição previdenciária, a gente consegue trabalhar até 60 meses, não mais do que isso. Isso é outra coisa que eu posso, de novo, voltar, desculpem, mas em relação ao fluxo de pagamento que a gente consegue trabalhar também na individual, como são duas contas separadas, e geralmente, e eu tenho um prazo menor já na previdenciária, a gente consegue, por exemplo, trabalhar o recolhimento dos demais débitos para que se priorize, digamos assim, nos primeiros 60 meses o pagamento do previdenciário, né? Eu fico com um recolhimento não tão substancial aqui na demais débitos, que eu tenho um prazo maior de 120 meses, e uma vez quitado lá o previdenciário, eu aumento aqui o pagamento dos demais débitos. A outra novidade, voltando aqui para 14375, é a não tributação dos descontos, né? Até tem uma pergunta, né, doutor Rafael, que em relação à aplicação dessa, eu não sei dizer ainda, a gente está aguardando a orientação da geral, eu não sei se ela vai valer para as transações já fechadas, acredito que não, acredito que seja daqui para frente, mas a gente vai aguardar ainda a coordenação geral de crédito nos orientar. Nesse caso, eu posso migrar de transação? Então, por exemplo, se tinha uma transação individual que não era, vamos dizer assim, não tinha os melhores benefícios, certo, e agora parece essa que é um pouco melhor. Eu sei que a gente não está falando de um refis que tinha essas previsões específicas, sim, mas acontece essa migração de uma modalidade para outra? Já aconteceu na prática? A gente chama de repactuação, né? A gente, assim, doutor Rafael, a gente está aguardando para ver o que eles vão nos dizer. Em princípio, parece que haveria a possibilidade, só que eu não sei dizer, por exemplo, se vão ser mantidas exatamente as mesmas condições de negociação, porque eu estou trazendo mais benefícios para o contribuinte, né? Mas em que medida isso retorna à procuradoria? Eu não sei dizer se, eu acho que vai depender de cada negociação. Mas a gente está aguardando ansiosamente, sabemos que os contribuintes estão com muitas dúvidas, né? Vou fazer aqui só um adendo aqui, Thelma. Há uma possibilidade já, pela via do Regularize, de pedir a repactuação no caso das transações por adesão, né? Inclusive com prazo até 31 de outubro. E daí eu repito aqui o convite, né, para olhar o site da Procuradoria, ali tem informação bem detalhada sobre isso, doutor Rafael.
até abrir agora aqui para falar para vocês sobre isso, né? Tem já esse caminho já do Regularize para acesso a sistemas de negociação, né? E repactuação da transação. Daí vai depender da situação de cada um, né? Em que hipótese que foi feita a adesão e qual é a sua pretensão, daí as possibilidades podem ser variadas, né? Mas existe essa possibilidade da repactuação. Só em relação à adesão, né? Eu tô A falando adesão, da individual. Na individual é que a gente ainda está aguardando a orientação, porque a individual, como eu falei, é feito todo um estudo, um planejamento que você já considera a situação do contribuinte, o que veio de garantia. Então, em relação à individual, a gente ainda não sabe como é que vai ficar essa situação de eventual repactuação. Bom, e em relação às empresas em recuperação judicial, eu vou fazer um apontamento porque a gente tem uma portaria específica, né, que é a 2382 de 2020. Bem importante que se frise que essa condição que é dada mais benéfica para as empresas em RJ, elas têm um desconto de até 70%. O parcelamento acaba que agora ficou igual, né, 120 meses para demais débitos e 60 para previdenciários. Mas essa proposta de individual, com esse desconto um pouquinho melhor, ela tem que ser feita antes ali da fase do artigo 57 da Lei 11.101 de 2001, 2005, em que é a exigência da comprovação da regularidade fiscal lá no juízo da recuperação judicial. Como a individual ela é uma transação que demanda um aprofundamento, um estudo da empresa, ela não é uma negociação que é rápida. Então, a gente sempre orienta os contribuintes. Entrou com o pedido de recuperação judicial, vai fazer a estruturação do seu plano de sorgimento dos créditos privados, faz já o pedido da individual e começa a pensar também no sorgimento e na regularidade da parte do crédito público, porque ela é uma negociação que é demorada. A gente tem que pedir informações para o contribuinte, a gente vai atrás do processo de recuperação judicial para ver como é que está, a gente faz uma análise, quanto que vai ser dado de desconto aqui na RJ, o que a gente pode trabalhar aqui na parte da transação individual. Então, a orientação é que se faça com alguma antecedência, que não deixe chegar ali na boca da homologação do plano para vir com o pedido de individual, que a gente sabe do problema que é para as empresas ficar aguardando essa homologação do plano para poder iniciar os pagamentos dos credores e credores trabalhistas e os credores quirografários que ficam aí né, na expectativa do recebimento. Então, a orientação é sempre que os contribuintes venham antes tentar já negociar. A gente tem muita possibilidade, como eu já coloquei, de oferecimento de garantia, de substituição de garantia. A empresa tem um imóvel que quer levar para o plano de recuperação judicial, a gente consegue trabalhar uma substituição dessa garantia na transação individual. Então, não precisa ter medo de vir negociar. É importante saber que esse caminho está aberto, que a Fazenda está sentando à mesa com os contribuintes, escuta as razões da crise, tenta chegar num consenso, tenta uma negociação. A gente não quer falência de empresa, a gente quer o seu erguimento. O que a gente não quer em relação especialmente às empresas em recuperação judicial é aquele método que se adotava um pouco antes, né? Que era a empresa entrava em RJ, parava, sobrestava todas as cobranças lá pelo tema do 987 do STJ, a Fazenda ficava de mãos atadas, não conseguia prosseguir com nada, e a RJ andava, e aquele volume de crédito público só subia, a gente via que a empresa às vezes não tinha mais condições de se recuperar, mas o processo da RJ impedia que a gente continuasse a cobrança, enfim, virava uma coisa muito ruim. Agora, com essas condições que foram incluídas no artigo 10C da Lei 10.522, que são essas aplicadas aqui condições aplicadas aqui na portaria 2382, a possibilidade de negociação é muito boa para as empresas em RJ.
Então, tem que vir negociar, gente, tem que buscar a fazenda, tem que sentar à mesa e a gente tentar chegar num consenso aí que recupere não só os créditos privados, mas os créditos públicos também. Em relação à RJ, como eu já falei, não tem piso para propositura, não precisa ser débitos acima de 15 milhões. O certificado de regularidade do FGTS também é exigido, e a gente pede daí o equacionamento de todo o passivo, acho que é basicamente isso. E no caso da RJ, especificamente, o pedido de transação individual, ele suspende as execuções fiscais, ele é diferente da proposta de transação individual normal, que a gente não tem a suspensão da exigibilidade do crédito com a mera proposta da transação individual. No caso da RJ, a gente tem essa possibilidade, é uma exceção. Por fim, bem rapidamente aqui falando sobre as situações de rescisão de transação individual, a gente sempre frisa bastante aqui na equipe, nas conversas com os contribuintes, o perfil aqui de negociação, aqui da transação, ele é um perfil que busca mesmo o segmento. A gente não quer que o contribuinte venha, como acontecia com os parcelamentos especiais, faça um plano de qualquer jeito, só para iniciar um pagamento e ter aquela regularidade fiscal ali momentânea, pensando que daqui a 5 anos eu resolvo, eu refaço, eu revejo. A gente quer que a negociação ela seja real, que ela reflita uma situação de soerguimento que seja possível para aquela empresa, né? Por quê? Porque eventual rescisão da transação, ela impede o contribuinte de fazer nova negociação por 2 anos. Então, é uma situação assim que a gente não deseja que aconteça, né? A gente quer que a negociação seja efetivamente possível de cumprimento pelo contribuinte. Além disso, pedem-se os descontos, os benefícios eventualmente concedidos, e que eu anotei ali, novas inscrições não regularizadas, isso é uma das condições também da manutenção da transação, né? O contribuinte faz a regularidade aqui do que está em aberto, e a gente quer que se mantenha. Então, ele tem que considerar também, quando ele faz esse plano de regularidade fiscal, a manutenção em dia dos pagamentos dos correntes, a manutenção, eventualmente, inscrições que venham créditos que venham para inscrição após a celebração da transação, eles têm que ser regularizados num prazo de até 90 dias, inclusive os de FGTS, porque a gente pressupõe isso, que a negociação celebrada, ela bota a empresa em dia, né? Lógico que a gente sabe que podem acontecer eventuais percalços aí, a gente eventualmente tem que voltar à mesa de negociação, mas a ideia é que a negociação, como ela é tão aprofundada, como a gente estuda tanto o que vai ser feito nesse plano de regularidade, que ele seja um plano factível, que ele seja mesmo passível de cumprimento. É isso, não sei se ficou muito, falei bastante, né? Se tiverem dúvidas, eu vou parar aqui a apresentação. Excelente, Théo, muito obrigado. Tem algumas dúvidas ali no chat, eu já vou chegar nelas, mas eu queria fazer alguns comentários primeiro. Então, primeiro, reforçar aquilo que a Juliana falou no começo, né, que de fato há um movimento de redução de litigiosidade, né, e uma mudança de postura em relação ao contribuinte de muitos anos já, e eu do lado do contribuinte posso dizer que a gente está percebendo isso claramente, né? Então a Fazenda não tem insistido em discussões que não vão para frente. Em casos de perícia, a gente tem visto muito a PGFN concordando com a perícia, né? Então, por que a gente vai brigar se sabe que vai perder? De algumas transações, a gente, como advogado, tem sido contatado pela PGFN para falar com o contribuinte, então, de fato, a gente tem percebido um esforço grande para compor com o contribuinte, para reduzir a litigiosidade e resolver, né, as questões. Então, não é só uma perspectiva de vocês, mas é nossa também, dos contribuintes, a gente tem percebido isso na prática. Uma diferença que eu queria apontar em relação à transação, que vocês também já apontaram, mas que acho que essa é interessante, é que a transação partiu da PGFN e tem sido assim. Então, vocês têm estado preparados quando ela acontece e sabem que caminho vai seguir. Claro que essa lei nova
ficou claro para todo mundo que ainda falta muita regulamentação, mas o fato é que, diferente dos parcelamentos especiais que vinham com medida provisória, que a PGFN também era surpreendida, e daí não tinha sistema, não tinha o que fazer, a gente percebe que, de fato, quando vem a transação hoje, o Regularize já está mais ou menos pronto, ou bem encaminhado para aquilo, como a gente vinha conversando anteriormente. Tem questões de prejuízo que têm que ser regulamentadas ainda, né, sistemas para serem implementados, mas a gente está num passo muito mais adiantado, né, a PGFN sabendo aquilo que pode ou não pode fazer para seguir nesse caminho. Um comentário que eu queria fazer em relação à apresentação da doutora Thelma, que eu achei muito interessante, e eu queria entender na prática como que isso funciona, é essa possibilidade de conversar antes de transacionar. Por quê? A gente tem a questão das garantias, dos grupos econômicos, e o contribuinte tem medo de se expor antes de fazer a transação. Então, vamos pensar um caso, por exemplo, em que existe um grupo econômico, mas isso não foi descoberto, vamos dizer assim, ainda, pelo Poder Judiciário, enfim, né? É uma situação em que há passos ainda para se identificar o grupo econômico, há passos ainda para eventualmente se redirecionar uma execução. E daí o contribuinte vai lá e apresenta o grupo econômico, o sócio, o patrimônio do sócio. Tem receio de fazer isso e acaba, por vezes, evitando uma transação. Mas, pelo que eu entendi, existe a possibilidade de contribuinte ir até a PGFN e falar assim, minha situação é a seguinte, eu preciso saber se o meu débito é A, B, C ou D, qual desconto que eu poderia, né, previamente ao fornecimento da integralidade da documentação permitiria. Então, eu queria confirmar se de fato é assim, porque isso facilita muita coisa. Tem medo dos contribuintes de exposição. E se a gente puder vencer esse medo um pouquinho, uma conversa prévia, me parece ser uma hipótese bastante interessante. Não sei se é isso mesmo, né? Queria confirmar. Não, sim, é isso mesmo. A gente tem a portaria 99/17, ela trata ali no artigo 38, essa questão aí do grupo econômico. A gente tem, no caso, o grupo de fato, né? Ou o grupo já reconhecido por decisão judicial. O contribuinte, por exemplo, que foi objeto de ação de investigação fiscal, que tem um IDPJ, ou uma medida cautelar fiscal, ou mesmo um processo administrativo na Receita, a gente vai ter que refletir essa condição aqui na negociação. Eu até digo o seguinte, ela é impeditiva, né? Então, se eu tenho uma situação em que eu já tenho uma ação, uma decisão judicial, ainda que não transitada em julgado, ou na esfera administrativa, ela necessariamente tem que ser sanada aqui dentro da transação individual para que a gente possa continuar com a negociação. E aí a gente tem como estabelecer o rating do grupo, ou a gente vai usar um critério de maior devedor, depende muito da situação do contribuinte. O contribuinte que tenha, e a gente ainda não saiba, que acho que é essa pergunta, e queira vir negociar, a gente tem a possibilidade de atendimento pela equipe de transação individual, uma situação que vai depender muito do caso concreto, né, doutor Rafael? Porque o contribuinte poderia fazer por adesão, por exemplo, sem fazer a constituição do grupo, vai depender de uma análise, assim. Mas a gente pode pedir o atendimento, cada estado tem um e-mail de atendimento no site, por meio do qual pode ser feito esse pedido de agendamento, ou pelo Regularize também tem um serviço, né, de agendamento de audiência com o procurador. Né? Daí mencionar que é caso de dúvida de transação individual, mas assim, não precisa ter medo de vir negociar, porque aqui, inclusive esse é um dos motivos da gente ter um setor especializado, né? Nós 5 aqui não estamos no contencioso, não estamos aqui litigando, a gente recebe o contribuinte para sentar à mesa mesmo e trazer a sua situação e buscar um consenso, né? A gente um meio alternativo mesmo de solução de conflito. A gente não quer brigar aqui na equipe, a gente quer ouvir qual é a situação e chegar à melhor solução possível para ambas as partes. Então, sim, há possibilidade de agendamento, sendo questão de grupo econômico ou não sendo questão de grupo econômico, os contribuintes podem buscar o agendamento com a equipe e trazer o que tiver de dúvida sobre garantia, sobre fluxos de pagamento,
substituição de garantia. Inclusive, em relação às garantias, a gente tem uma gama bem extensa do que pode vir. A gente teve negociação aqui com marca, teve negociação com oferecimento de imóvel, teve negociação com substituição de garantia que estava na execução fiscal, o contribuinte quer alienar aquele bem para eventualmente até sanar uma parte da transação, substitui a garantia. Então, é uma possibilidade, um leque assim, de opções de negociação bastante grande. Perfeito, obrigado. Então, a gente está com 5 questões aqui. Eu vou primeiro para uma que está repetida. Acho que 2 pessoas tiveram a mesma dúvida. É a seguinte: se além dos precatórios, e também agora do prejuízo fiscal, não está na pergunta, mas é isso, se na individual eu posso incluir créditos, por exemplo, reconhecidos numa ação judicial. Vou pensar no PIS/COFINS do ICMS, que é de conhecimento de todos. O contribuinte tem lá ou um mandado de segurança ou uma ação ordinária, ganhou, né, e ele, de fato, passou a ser credor do fisco, em valor ainda individualizado ou não. Como que tem sido isso na PGFN? Tem sido negociado esses créditos? Vai estar como um balão lá na frente? Enfim, como que vocês estão enxergando isso? Bem importante, primeira coisa, não habilitar na Receita Federal. Se habilitar, a gente não consegue trabalhar mais aqui na transação individual. Então, o contribuinte tem que fazer essa liquidação judicialmente. Se o crédito é ilíquido, eu não consigo de imediato trabalhar aqui a gente precisa da liquidação para poder ter um valor que vai entrar na transação. Ele pode prever uma prestação mais para frente, como eu falei, uma prestação balão, mas eu preciso, se quiser usar, por exemplo, eu preciso já que esteja com um valor consolidado, né, digamos assim. Mas não habilitar na Receita. Mas então a gente tem uma questão do mandado de segurança, né? Porque no mandado de segurança não vai ter a liquidação. Existem decisões, mas não é a praxe de você liquidar no mandado de segurança. Então teria que ter uma posterior ação ordinária, uma liquidação, uma expedição de precatório para esse crédito estar pronto, então, para negociar. E como garantia, poderia ser oferecido? Já foi visualizado isso também? Uma perspectiva de futura emissão de precatório? É algo a ser analisado no caso concreto, sabe, doutor Rafael? Como eu falei, a gente tem uma gama, a gente teve aqui algumas situações, mas é que a gente analisa todo o contexto da negociação. Chegaria como a única garantia, era uma ação ainda muito incipiente, então não foi aceito, mas aí depende muito do caso concreto. Está vindo só isso de garantia? A questão da liquidação, às vezes, ela pode ser bastante demorada, né? Então, assim, vai depender muito da negociação mesmo. Tá. Mas eu estou agilizando aqui um pouquinho, porque o nosso tempo está vencendo. Então, mais uma pergunta. Na transação individual, é possível incluir débitos declarados e não pagos perante a Receita, ou que já estejam inscritos em dívida ativa, mas com execução não ajuizada? Perfeito. Débitos declarados e não pagos perante a Receita não entram. A gente só transaciona débito inscrito. Não transacionamos débitos na Receita. Não temos ingerência nenhuma sobre a parte de remessa, inclusive é bom que se diga, porque muitos contribuintes, agora a gente até vai ter a possibilidade de negociação na Receita, né? Mas quando a gente não tinha, muitos contribuintes queriam trazer, né, os créditos para inscrição para poder fazer a negociação. A gente não tem ingerência nenhuma sobre essa parte, isso aí fica a cargo da Receita mesmo. O contribuinte pode eventualmente pleitear a remessa, mas a gente não tem como fazer né, nenhuma intervenção nessa remessa para cá. A gente costuma transacionar com uma data limite ali, então os débitos estão inscritos até esse momento, transaciona, equaliza, evitamos ficar trazendo débitos posteriores, né, para consignar a remessa posterior de débitos. Então, a negociação, ela reflete o que a gente tem inscrito em dívida até aquele momento da assinatura do termo. Débitos inscritos, mas sem execução fiscal, sim, podem ser incluídos. Todos os débitos que tiverem inscritos e que forem tributários, eles podem ser incluídos. Uma coisa que na prática funciona, mas o ponto que a gente vai ter que avaliar, porque seria a prévia transação,
a gente vê que quando a gente ajuiza aquela ação para antecipar a garantia de um débito não inscrito, em 30 dias no máximo está inscrito e executado. Só que o problema é esse, eu vou ter execução e eu vou ter que tentar uma transação sem saber se ela vai ser viável, né? Então, agilizar a inscrição, por vezes, envolve um risco também para o contribuinte, porque, eventualmente, ele não vai se enquadrar em todos os critérios da transação, não vai ter o desconto que gostaria, o rating dele vai ser diferente, então, é um pouquinho perigoso, mas tem contribuinte que, obviamente, vai querer agilizar e eu vou ter o problema de não conseguir liberar essa garantia. Então, como ela já está oferecida, eu imagino que a PGFN vai mantê-la. A gente não vai ter a possibilidade de trocar uma garantia que já foi aceita judicialmente, que já foi aceita pela PGFN, em especial essas de seguro-garantia, carta-fiança, que, em princípio, né, só podem ser liberadas com a quitação do débito efetivamente. Mas essa parte a gente também consegue negociar com a substituição, né, doutora? Ah, sim. A gente consegue. E, assim, na transação individual, eu sei que não é o caso né, que o doutor está falando para trazer o crédito para inscrição, mas na individual, a gente consegue negociar sem que a garantia seja integral. Então, a gente consegue negociar com garantia parcial do débito. Então, não há necessidade de que seja uma garantia integral. A gente bastante flexível essa parte aí da negociação. Bom. E uma última pergunta aqui. Os contribuintes que não estejam em RJ ou falidos não terão direito aos 65%, isso no caso da proposta individual? Agora, com a alteração legislativa, terão. Terão Essa parte também. do desconto, eu só vou fazer um pequeno apontamento, é que, assim, o desconto, ele é até 65% e até 70%. Então, a gente vai realmente negociar, né? Não é que o contribuinte automaticamente vai ter os 65%. Não só pela negociação, mas também por conta daquela trava que eu mencionei em relação ao principal, né? Então, se os débitos do contribuinte são muito recentes, provavelmente ele não vai alcançar o percentual máximo, porque o próprio sistema não vai permitir que chegando ao principal, o desconto dele pode ficar menor, né? Mas na prática eu poderia, como o 65% é do débito, eu poderia ter 100% de multa, juros e encargo numa negociação. E ficar só com o principal para pagar. Poderia. E já é bastante interessante também, de qualquer forma, né? Então, a gente está acostumado com 65% da multa, dos juros, mas na prática a gente pode chegar em descontos até maiores, até com essa lei nova, descontos maiores que a gente já teve em qualquer refis anterior, aí a depender da modalidade de negociação. Por isso que a Procuradoria proclama que a transação realmente ela é muito, muito melhor do que um parcelamento, né? Muito bom. E uma última pergunta, que acho que na verdade é um pedido, estão perguntando se será disponibilizada essa apresentação de slides. Então, posso disponibilizar, mas está tão... Posso disponibilizar, sim, lógico. A gente manda só para quem participou aqui, tá, né? Então a gente tem por hábito fazer isso. Tá bom. Então estamos sem questões aqui. Eu tenho uma última, mais um minutinho. A gente tem situações que a gente pode presumir que créditos são irrecuperáveis, de difícil recuperação. Então, por exemplo, sempre que tiver, por exemplo, em RJ, sempre que tiver com cautelar fiscal, a gente tem situações que vocês podem exemplificar, que a gente já presume que as pessoas terão direito à transação individual e também vamos dizer assim, descontos interessantes, eu imagino, nessa nova transação? Sim, sim. As empresas em RJ falidas, elas já têm o crédito presumidamente irrecuperável. Sim, tem situações de presunção. O contribuinte que tiver interesse, como a gente está com várias transações por adesão em aberto, por exemplo, ele pode ir lá pelo portal Regularize e já ter uma ideia da sua capacidade de pagamento. Se ele entrar lá e fizer uma simulação, ele não precisa chegar até o final da negociação, preenche lá as informações fiscais, ele já tem acesso a informações de rating e possibilidades de desconto a serem trabalhados. A gente tem planilhas também, né, para os contribuintes que querem simular, tem créditos em parcelamento e querem simular eventualmente como que seria trazê-los para uma transação. Dentro do portal Regularize temos umas planilhas de simulação também.
tem Perfeito. bastante informação. Tá bom. O nosso tempo, então, já venceu. Eu queria, então, para finalizar, agradecer, então, novamente, né, a disponibilidade da PGFN, né, primeiro a doutora Juliana, a Thelma, para nos fazer essa apresentação hoje. As apresentações foram bastante claras, tirou uma série de dúvidas que a gente tinha no dia a dia aí da transação, esse contato é bastante importante. Agradeço também pela disponibilidade de vocês aos contribuintes de atendê-los, né, de abrir esse... Já estava aberta essa porta, mas acho que deixar claro que ela estava aberta é importante também, né, e ficamos à disposição aqui, né, para temas que vocês eventualmente queiram trazer também para a Câmara, de interesse contribuinte, a gente está sempre de portas abertas aqui também. Tá bom, eu agradeço. Nós que agradecemos, muito obrigada. Um bom dia a todos. Então, a Câmara Brasil-Alemanha agradece a participação da doutora Juliana e da doutora Thelma e do doutor Mantovani pela moderação. E nós agradecemos novamente os patrocinadores Masters, Anderson Balão Advocacia, Roberto Bosch, Grupo Servopa, e os patrocinadores do GIETRI, Andrauston Kiel Petri Grandinetti Sociedade de Advogados, De Paulo e Panassolo, Gaia Silva Gaia de Advogados e Chadecor. Então, desejamos a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos em breve. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.